o Trump, ainda falando dele, cenário internacional, ele disse que seria talvez interessante os Estados Unidos interferirem na faixa de Gaza, ajudar com a reconstrução. Fazer um adendo que aconteceu agora no final da tarde, o Lula, com a sua capacidade monstra de fazer merda, ele fez um comentário dizendo assim, que o que aconteceu em Gaza foi um genocídio e que os Estados Unidos têm responsabilidade nisso, indiretamente chamando o presidente da maior nação do mundo de genocida, sendo que grande parte do que aconteceu lá ele nem estava na presidência. Mas vamos lá, vamos assistir agora mais um comentário do nosso amigo Renato explicando sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza com os Estados Unidos. Fala pessoal do Beyond the Cave, Renato Batista aqui, passando para comentar sobre a declaração do Donald Trump, que disse em entrevista coletiva após reunião no Salão Oval, ao lado de Benjamin Netanyahu, sobre a possibilidade dos Estados Unidos da América governar a faixa de Gaza. Ele disse que já falou com vários líderes, que todo mundo recebeu muito bem a ideia, apesar que a realidade não é muito bem essa. Olha, o que é importante levar dessa fala do Donald Trump é que tem um recado claro ali. Não há qualquer possibilidade de se falar em reconstrução de Gaza, num pós-Gaza, após o cessar-fogo, após o fim da guerra, em que o Hamas seja parte da faixa de Gaza. Então, justamente por isso ele deu essa declaração bastante polêmica, onde ele diz que quase todos os palestinos, quase 2 milhões de palestinos, não estariam mais naquela região, que eles seriam movidos para o Egito e para a Jordânia. Me parece que isso, do ponto de vista prático, é impossível, bastante inviável, uma vez que tanto o Egito como a Jordânia têm as suas particularidades, né? O Egito tem como principal inimigo interno a Irmandade Muçulmana, que foi da Irmandade Muçulmana que se derivou o Hamas, então não me parece que eles gostariam de ter essas pessoas ali na sua região, além de viverem uma grave crise política e econômica, que ocorreu após a pandemia, a influência dos Houthis iemenitas no Canal do Suez também prejudicou muito o PIB do Egito, e também no caso da Jordânia, que já tiveram um caso de grande imigração de palestinos para a Jordânia, hoje tem muitos palestinos na Jordânia, mas também tem um fato histórico, em 1970 ocorreu o Setembro Negro, onde muitos palestinos, após a Guerra dos 6 Dias, que estavam migrando para lá, entraram em conflito com as forças jordanianas, que viam uma possível ameaça na disputa de poder na Jordânia. Então, não faz nenhum sentido para esses países quererem esse tipo de solução. Só que, por outro lado, Donald Trump se coloca firme na mesa, coloca a posição dos Estados Unidos firme na mesa de que não há qualquer tipo de negociação com o Hamas para um pós-Gaza. E nesse momento ele coloca tanto o Hamas, né, nesse período aí de cessar-fogo, de entrega de reféns, em xeque, né, contra a parede, como também coloca a Arábia Saudita, que antes do dia 7 de outubro negociava acordo de paz com Israel. E isso foi interrompido, pessoal. Então, vamos aguardar os próximos passos. Acho que o grande curioso do Donald Trump é que ele traz possibilidades, muitas vezes, que estão fora do imaginário, que estão fora das opções convencionais do que a gente espera para a política internacional e nos faz refletir sobre quais seriam as consequências disso. Um abraço a todos aí, valeu! Pessoal, esse foi o comentário então do Renato e agora eu vou passar para o Rafael Werner explicar qual que é a visão dele sobre essa situação. Rafa? É curioso que o Trump, nesse mandato, ele tem uma postura um pouco diferente do primeiro mandato dele. No primeiro, a gente observava uma tendência dos Estados Unidos se manter de uma forma mais isolada, não atuando tanto, interferindo em outros países, que é um debate muito antigo entre os libertários e os conservadores dos Estados Unidos. Qual é o papel dos Estados Unidos frente ao mundo? Se deve ser, sim, a polícia internacional de intervir em países, intervir em guerras, intervir em acordos, ou se os Estados Unidos deveria ter uma postura mais isolacionista, de cuidar dos interesses próprios. Pelos eventos recentes que nós acompanhamos, da guerra entre Israel e Palestina, todos os ataques do Hamas, é evidente que precisa de alguma solução e claro que nunca é uma resposta fácil, né? Então, aguardar os próximos passos e ver como que isso vai ter um desfecho. A ONU já se pronunciou contra, mas não que a ONU seja uma fonte de moralidade onde a gente pode confiar muito, né? Então, é aguardar as decisões e ver como que isso vai
se encaminhar. Percebo também um movimento do Trump mais expansionista, porque ele queria anexar o Canadá esses dias atrás, ele quer se meter na questão de Gaza, então ninguém sabe bem qual que é a real intenção do presidente americano, mas que ele gera uma tensão entre os envolvidos e que isso naturalmente vai refletir no mundo inteiro, isso é certo.